Boa tarde. Nós iremos apresentar hoje um trabalho sobre o artigo científico referente ao melhoramento genético de plantas forrageiras, as xerófitas. Nosso grupo é composto por mim, Caio Martins, Murilo Sartori, Cláudio Costa e Gabriel Firmino. Bom, o melhoramento genético vegetal é a arte e a ciência de aperfeiçoar o padrão genético de plantas em relação ao seu uso econômico, tendo como objetivos selecionar e desenvolver plantas com maior potencial produtivo para novas áreas agrícolas, para áreas desfavoráveis, materiais com redução de constituintes tóxicos, com resistência a pragas e doenças, ou mesmo para condições de estresse abióticos, como por exemplo hídrico, salino, entre outras finalidades. O termo xerófita foi introduzido para caracterizar plantas que conseguem viver em ambientes áridos, ou seja, que completam seu ciclo vital em regiões carentes de água, sendo o termo genérico que caracteriza os diferentes mecanismos encontrados nas plantas superiores, que representam a resposta evolutiva do vegetal à pressão de seleção exercida pela seca. Bom, quanto aos mecanismos principais, temos três mecanismos: fuga seca, tolerância seca em altos níveis negativos de potencial hídrico e tolerância seca em baixos níveis de potencial hídrico, certo? Bom, as plantas xerófitas podem ser classificadas em três tipos, conforme o modo como conseguem sobreviver: efêmeras, suculentas e lenhosas. As efêmeras são as plantas que aproveitam a estação chuvosa para completar todos os estádios fenológicos, cujo ciclo não ultrapassa algumas semanas ou meses. As suculentas são as cactáceas, perenes a exemplos da palma forrageira e do mandacaru. As xerófitas lenhosas são as árvores dos arbustos, as plantas perenes e caducifólias, incluindo as plantas nativas da caatinga. O processo de evolução das plantas superiores à pressão da seleção exercida pela seca originou plantas com capacidade de resistência à seca. A síntese do ABA, ela promove o fechamento dos estômatos, que são o principal mecanismo para o controle de transpiração e a perda de água. O ABA, ele só acontece quando a planta ela sofre estresse hídrico, ou seja, falta de água. E ele também ela serve como uma molécula sinalizadora do fechamento dos estômatos, que desencadeiam outras respostas na planta, como a redução da atividade fotossintética e o acúmulo de solutos no vacúolo. Com relação ao mecanismo fisiológico, é importante detalhar as plantas C3, C4 e a CAM. As C3 elas são plantas que realizam a síntese de carboidratos e fixam o CO2. Porém, elas fazem esse processo durante o dia e, com isso, elas perdem água durante o processo de transpiração. Já as plantas C4, elas possuem mais tolerância ao estresse hídrico, pois elas conseguem armazenar CO2 nas células da mesófile e com isso elas reduzem a perda de água. E por fim nós temos as plantas que são chamadas de cães, que realizam a abertura dos estômatos e elas fixam CO2 durante a noite. E com isso elas não perdem água, pois elas fazem à noite a transpiração. Outra característica fisiológica ligada à seca é a magnitude do sistema antioxidante. Genótipos que apresentam maior capacidade de antioxidantes, tanto enzimáticos como não enzimáticos, tendem a ser mais tolerantes à seca. Sob o mecanismo de reserva nutritiva, existem plantas que armazenam substâncias nutritivas em rizomas. E também existem aquelas plantas que podem ser chamadas de plantas lactíferas, aquelas que possuem em suas seivas compostos provenientes do metabolismo primário e funcionam como metabolismos de reservas, que são degradados durante a seca, ou seja, em função da necessidade da planta. Conforme ela vai precisando, vai liberando. E é isso. Sobre o melhoramento genético da palma forrageira e do capim-búfalo. A principal planta xerófita cultivada no Nordeste brasileiro é a palma forrageira. E o programa de melhoramento genético dessa cultura é uma ferramenta necessária para a obtenção de novas variedades com maior potencial de produção, visando atender os pecuários do semiárido brasileiro. O potencial forrageiro das gramíneas nativas de Caatinga e as plantas de ciclos vegetativos. São plantas xerófitas classificadas como efêmeras, pois são plantas cujo ciclo vegetativo não ultrapassa algumas semanas ou meses, que aproveitam a estação chuvosa para completar seu ciclo fenológico, promove o seu desenvolvimento antes que o teor da umidade
do solo cai a níveis que pode causar-lhes dano, como o capim panasco e o capim mimoso. Apesar do potencial forrageiro das gramíneas nativas da caatinga, o capim bufo origina-se da África, Índia e Indonésia. Apresenta alta resistência ao déficit hídrico, tornando ideal para o semiárido brasileiro, pois possui características que poderiam ser melhoradas com ganhos genéticos expressivos de produção. Destaca-se a ocorrência de dormência em sementes, onde o programa de melhoramento da cultura pode atuar na obtenção da seleção de genótipos com maior potencial fisiológico de sementes, maior vigor e percentagem de germinação. As ferramentas podem ser utilizadas no melhoramento genético das plantas. Além do melhoramento tradicional, há exemplos de técnicas de biotecnologia como forma de ampliar a base genética da cultura e obter novos genótipos com maior potencial forrageiro ou com maior tolerância a estresse hídrico e salino, visando atender ao perfil das diferentes propriedades rurais do semiárido brasileiro, principalmente a respectivas baixas de precipitações. Vou falar sobre o melhoramento genético do algodão mocó, da flor de seda e das plantas nativas da caatinga. O algodão mocó possui potencial para a produção de forragem no semiárido brasileiro, em função de ser uma planta xerófila, perene, permanece verde nos períodos de seca, mas apesar disso, não foi encontrado na literatura estudos do potencial de produção dessa planta. Então, por conta disso, vai ser necessário a implantação de um bag da cultura, seguido da avaliação e caracterização agronômica no estudo de diversidade genética, para conseguir ter um melhoramento genético dessa planta. Já a flor de seda, mais conhecida no Brasil como flor de seda mesmo, tem capacidade de resistir à seca, por ser uma planta xerófila e perene. Por conta disso, ela vai se tornar uma opção importante de garantir a produção de forragem, mesmo em anos com baixas precipitações, além de ser uma espécie de fácil domesticação. Agora, o melhoramento genético de plantas nativas da caatinga, como exemplo o mandacaru, o feijão bravo e a maniçoba, seria uma grande opção de produzir forragem em propriedades rurais no Nordeste. Mas apesar disso, apesar da importância e do potencial forrageiro dessas espécies, a exploração desses recursos genéticos ocorre de forma extrativista, ou seja, em plantas com ocorrência natural na caatinga, sendo necessário, portanto, a domesticação. Então, sendo assim, vai se tornar necessário o início do programa de melhoramento genético e tendo como objetivo central catalogar os materiais promissores. E para concluo com que a execução dos programas de melhoramento genético dessas culturas tem como objetivo a domesticação de materiais silvestres e a obtenção de novas variedades, com maior potencial de produção e com a função de elevar a renda das propriedades rurais do semiárido brasileiro.